quão grande foi o trio MSN, rapaziada. Quem assistiu esse trio jogar aqui é brincadeira, viu? O que esses caras fizeram não tá escrito. Se você não assistiu, vamos assistir junto aqui. Eu acho que o único trio que talvez chegaria aos pés é o da França hoje em dia, né? O da França tá muito forte, o trio lá na frente. Mas sendo bem sincero, o MSN, pra time sem ser seleção como um todo, foi o maior que eu vi jogar. E também o MNM, que era Messi, Neymar e Mbappé, que também é absurdo pelos nomes, mas não encaixaram tão bem quanto o MSN. Então vamos ver os lances aqui, porque vai dar até saudades desses bichão aqui. O Messi, o gênio brasileiro dos anos 2000, Neymar Júnior e talvez o melhor 9 pós-Ronaldo, Luís Soares. E o que acontece quando esses três estão juntos em um campo de futebol? Simplesmente mágica. Mágica essa que colocou o futebol europeu no bolso, ganhando todos os títulos possíveis em um curto espaço de tempo. E acima de todos os títulos, o que é mais importante é a lembrança de cada partida, cada jogada e cada gol deixou em cada... Demorei um pouco pra falar, mas será que foi o maior 9 depois do Ronaldão? E a gente tem ali o Haaland agora, né? Tem o Harry Kane. Entre Soares e Harry Kane, eu acho que eu sou mais o Soares mesmo. Agora o Haaland tá forte, hein? Um baita candidato aí também. Que ama esse esporte. Mas agora em 2024, quase 10 anos depois do auge desse 2026 trio, você agora. ainda se lembra ou tem a real dimensão do quão impactante eles foram? Se não tinha, vem comigo nesse vídeo que agora você vai ter. É com muito prazer que hoje estarei falando sobre o lendário trio do Barcelona, o MSN. Mas espera aí rapidinho que antes eu preciso Esse trio falar foi algumas monstro. coisas. Só quero deixar claro que esse é o maior projeto do canal até agora e é sempre bom lembrar que tudo que você tá vendo aqui é feito só por uma pessoa, que no caso sou eu mesmo. Então, mano, dá aquela moral com seu like e principalmente se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra não perder Deixa o like aí, deixa o like aí também pra ajudar. Fortalece nós. Primeiro a gente tem que voltar um pouquinho no tempo pra você entender de fato a loucura que foi a transferência de Neymar para o Barcelona. O ano era 2013, mais especificamente em maio, quando finalmente os rumores foram confirmados pelo Santos. Neymar já estava vendido e com seus dias contados no futebol sul-americano. Pra falar a real, essa transferência é uma parada tão obscura que até hoje ninguém sabe ao certo qual foi o valor exato, mas é fato de que passa muito longe do valor divulgado na época, que girava em torno de 17 milhões de euros. Esse valor para a época era até alto, mas para o Neymar era troco de pinga. E com o passar dos anos, algumas investigações e muita polêmica envolvida, hoje é de conhecimento geral que o valor foi no mínimo 82 milhões de euros, onde uma boa parte desse valor teria supostamente sido pago diretamente para Neymar e sua família. Bom, o que realmente importa para o vídeo é que Neymar foi vendido para o Barcelona e estreou pelo clube no dia 18 de agosto de 2013. E se hoje a maioria das notícias que vemos do Barcelona... Pergunta aqui que o próprio Neymar já se fez. Pra ele, o prime dele foi no PSG, mas quero saber de você. Você acha que o prime dele, a época que ele voou, foi no PSG ou foi no Barça? Cara, os anos de Barça ali pra mim foram muito gloriosos. É que ele jogou muito no PSG também. Principalmente aquele ano pré-copa ali. Mas do Barça a gente lembra de muita coisa. Acho que pelo fato de ter encaixado os títulos e tudo mais, né? são ruins, naquela época, há somente 10 anos atrás, a parada era bem diferente. O clube vivia o seu auge histórico, em todos os sentidos. O trio de La Masia do meio-campo, formado por Busquets... Oi, tem isso também, né? O meio-campo do Barça era muito brabo, né, velho? Xavi e Iniesta dominava a Europa pelo Barcelona e pela seleção espanhola, jogando no mesmo time e tendo a mesma base. Sinceramente, mano, essa talvez tenha sido a única vez que 3 jogadores da base de um clube sobem e formam algo tão impactante no futebol mundial. E como se não bastasse, Lionel Messi, que para muitos rivaliza com nada mais nada menos que o Pelé. Messi vivia seu auge técnico e físico, também defendendo as cores do Barcelona. O resultado dessa junção era simples: as cores e o escuro do Barcelona não dominavam somente a Espanha, e sim o mundo do futebol. Em todo e qualquer lugar do mundo, era normal ver camisas e artigos do Barcelona. O clube acabou virando um sinônimo de futebol bem jogado, o que gerou seu lema, mais que um clube, que o Barça adota até hoje. E claro que com todo esse sucesso, o dinheiro era quase infinito. E muita atenção quando eu digo quase infinito. E pra você ver, né? Os caras saíram de grana praticamente infinita pra esse momento atual dos últimos anos que os caras tão quase sem grana, velho. Tá foda, hein, Barça? Na temporada 12-13, o Barcelona levou um sacode nas semifinais da Champions League para o Bayern de Munique.
o que ligou um alerta para uma reformulação no elenco, que já dava sinais de envelhecimento. E é aí que Neymar entra na história, sendo a maior promessa brasileira da geração, atraiu os olhares de todos os grandes clubes da Europa. Mas o futebol bem jogado, a forte influência que vários brasileiros tiveram no clube e, claro, o ótimo momento financeiro levaram Neymar a escolher o Barcelona. O começo não foi apenas flores para o Ney. Demorou um pouco para ele se adaptar ao futebol europeu e principalmente ao estilo de jogo do Barcelona. Mas o próprio Neymar relatou em algumas entrevistas que as coisas começaram a encaixar quando o Messi lhe disse que ele precisava ser ele mesmo, jogar seu futebol mais solto, assim como fazia no Santos. E a partir daí foi apenas questão de tempo. Mas Nossa, naquele tava momento, novo, né, velho? Messi e Neymar eram uma dupla de gênios que ainda não tinham um entrosamento perfeito. Agora pensa comigo, o que aconteceria se adicionássemos a uma dupla que já é genial, que cria um volume de jogo imenso, um centroavante com faro de gol vivendo seu auge? Será que teria como dar errado? Bom, ainda bem que o Barcelona resolveu testar essa teoria. Posso falar uma coisa aqui? Se fosse qualquer um ali, acho que no lugar do Soares daria certo, mano. Porque o grande motor desse treco aí, desse ataque, eram os dois ali, né? O Neymar e o Messi. Então se colocasse qualquer centroavante que saiba fazer um gol, ele ia ser um baita goleador. O Soares estava voando ali na época? Tava. Mas, mano, se colocasse o Benzema ali, ia ser talvez um dos melhores do mundo. Colocasse ali qualquer 9, velho. No dia 11 de julho de 2014, o Barcelona anunciava a contratação de Luís Suárez para ser o novo camisa 9 do clube. E agora, finalmente, o ataque era formado por um gênio, um talento que poderia surpreender a qualquer momento e um goleador nato, que finalizava com excelência a jogada. Não, Suárez jogava Se parar muito pra pensar, mesmo. o Messi acaba sendo os três que eu citei aqui. Mas pra que sobrecarregá-lo se você pode juntar três gênios no seu ataque? E bom, a partir dali, começava uma nova era do clube. O ataque estava montado, mas fora do papel, ainda era preciso fazê-lo funcionar. E o técnico escolhido para comandar esse plantel Isso é outra parada, né? O técnico era nada mais do que o Luizito. Que porra, é um baita técnico. foi a prata da casa, Luís Henrique, já que ele já havia comandado o Barcelona B entre 2008 e 2011. E os primeiros minutos do Tri MSN já foram direto no El Clássico, válido pela 9ª rodada da La Liga, disputado no Santiago Bernabéu. Nossa. Nesse jogo, o Barcelona abre o placar com Neymar, mas acaba tomando a virada e perdendo o jogo por 3-1. Mas, apesar do gosto amargo de perder um clássico, algumas sementes do que seria o trio de ataque já estavam ali. Então, no jogo seguinte, o trio voltou a aparecer no time titular. Porém, o improvável aconteceu. O Barça perdeu jogando em casa para o Celta de Vigo por 1-0, o que levou Luís Henrique a tomar a decisão de colocar Suárez novamente no banco no próximo jogo, que foi contra o Almeria, fora de casa. E mesmo com essa alteração, o Barça acabou vencendo por 2-1 de virada, porém, somente após a entrada de Suárez no intervalo do jogo, já que ele deu sua primeira assistência para Neymar e Jordi Alba marcarem. Então parece que finalmente Suárez encontrava seu espaço no time e conseguia participar do jogo de maneira efetiva, até que novamente o trio voltaria a estar nos 11 iniciais, e o azarado da vez foi o Sevilha. E se tudo que marca a história tem o seu início, meio e fim, esse jogo certamente foi o pontapé inicial que o trio MSN precisava. Um senhor 5-1 para cima do Sevilha, que era um bom time. Estavam em quinto na tabela da La Liga e tinham um futebol sólido, mas não era o suficiente para aguentar 90 minutos de pressão de 3 gênios da bola. Hat-trick de Messi com direito a gol de falta e 2 assistências de Neymar nos outros 2 gols. Gol de Neymar de cabeça. Nessa época aqui, além dele fazer muito gol, né? O Neymar, ele dava muita assistência, mano. Cabeça com assistência do Xavi e gol de Rakitic com assistência de Suárez. Tudo isso fora os apavoros. Neymar e Messi destruíram e Suárez participou muito bem das jogadas, resultando em uma atuação colossal do trio e do time como um todo. E mano, a partir daí foi só loucura. Se liga aqui, 1-0 fora de casa contra o Valência, gol de Busquets, 5-1 contra o Espanhol, hat-trick de Messi com assistência de Suárez, 5-0 contra o Córdoba, 2 gols de Messi e gol de Suárez, até que finalmente chegamos a um jogo muito especial para a história deste trio. Clássico contra o Tomando um Atlético de chimarrãozinho? É aquilo mesmo? Ô, louco. Madrid. E o resultado? 3-1 Barcelona. Um gol de Neymar com assistência de Suárez. Podia trazer os lances, né, chefinho? Cadê os lances? Um gol de Suárez com assistência do Messi. Ah, tem que ter os lances, E um pô. gol do Messi no final do jogo. Acho que não pode por causa de direito, será? E o que marcou mesmo nem foi o resultado ou a atuação incrível do trio. Foi essa comemoração aqui que rende arrepios até hoje em todo mundo que ama esse esporte. Neste dia, 15 de janeiro de 2015, que essa comemoração do trio completa foi eternizada. Um gol para cada membro do trio de ataque. E se você acha que parou por aí, meu irmão,
Segue anotando aqui. 4-0 no La Coruña fora de casa, mais um hat-trick do Messi. 6-0 contra o Elche com 2 gols de Messi e 2 gols de Neymar. 3-2 contra o Villarreal em casa, 1 gol de Neymar e 1 gol de Messi com Aí já começa a ver gol de Neymar em quase todo o jogo, né? assistência de Suárez. 5-2 contra o Atlético de Bilbao. 5-0 contra o Levante. 3-1 contra o Granada. 6-1 contra o Rayo Vallecano. Mano, era só sapatado e atuação de gala, até que finalmente o El Clássico voltava a se repetir. E dessa vez, vitória por 2-1 com gol de Suárez. E depois daí o Barcelona nunca mais parou, mano. Jogou 14 jogos na Liga, venceu 12 e empatando 2. Sem 14 jogos, vencer 12, velho. Absurdo, mano. saber o que era derrota e aplicando várias goleadas. Como, por exemplo, um 4-0 contra o Almeria, com 2 gols de Suárez e 1 de Messi. 6-0 contra o Retafe, com mais 2 gols de Messi, 2 do Suárez e 1 do Neymar. Um 8-0 fora de casa contra Nossa, eu acho que nessa época aí o Real Madrid começou a se morder, viu? Tudo bem que o Real também tinha um baita time, mas, mano, o Barça tava voando baixo, velho. Isso é louco. Quem assistiu aí, lembra, velho. Foi gênio, aquela virada que eles fizeram. Nossa, aquela virada que eles fizeram, acho que foi um dos melhores jogos que eu já assisti na vida. Eles viraram o jogo impossível no último minuto com a assistência do Neymar. o Córdoba com direito a hat-trick de Suárez e mais 2 gols para Messi e mais 1 para Neymar. Mano, o Barça simplesmente passava o rodo em todo mundo na La Liga. O trio MSN era avassalador e o mais impressionante é que eles eram 3 gênios que, acima de tudo, eram amigos. Eles se davam muito bem dentro e fora de campo, com 0 vaidades entre si. E isso é um feito raro quando se tratam de 3 estrelas. Um não tinha egoísmo em passar a bola pro outro, em ceder um pênalti ou uma falta para que o outro batesse. O importante era vencer, e não importa quem faria os gols ou quem seria a manchete. O que transparecia para quem estava assistindo é que eram 3 jogadores absurdos que só estavam se divertindo, enquanto humilhavam É verdade, parece que eles eram só uns brothers jogando uma pelada, né? O que não rolou ali com o Mbappé. praticamente todo mundo que enfrentava, só no talento e na bola. Mas, mano, o mais bizarro é que isso acontecia toda semana. E olha como é que o Neymar Todo tava jogo feliz, né, era velho? uma aula diferente. E se a La Liga já estava pequena demais para o trio que passeava em solo espanhol, a Champions League, maior competição de clubes do mundo, era o alvo a ser dominado pelo trio que parecia estar sempre buscando um adversário à altura. E então, a competição de verdade começaria para o MSN. A partir do jogo de volta contra o Ajax, onde o Barcelona vai a campo pela primeira vez com o trio de ataque e vence fora de casa por 2-0, com adivinha quem? 2 gols de Messi. Normal, né? Afinal, o gol do Messi naquela época era mais certo que o jogador do Flamengo lesionar em 2024. Foi mal, torcedor do Mengão. Eu sei como dói. Logo depois, no dia 5 de novembro, o Barcelona enfrentou o Apoel, também fora de casa, pelo jogo da volta, e meteu um 4-0 com o hat-trick do Messi e um gol do Suárez. Indo então para o último jogo O Messi fazia literalmente todos os jogos. Olha que absurdo, velho. fase de grupo contra o Paris Saint-Germain em casa, onde venceu por 3-1 com direito a um gol para cada um do trio. Um para Messi, um para Neymar e outro para Suárez. Um 3-1 para mostrar para o mundo que aquele trio queria mais e cada vez mais, impondo respeito para o início das eliminatórias, começando as oitavas contra o Manchester City, fora de casa, e vencendo o jogo por 2-1 com 2 gols de Suárez. No jogo da volta no Camp Nou, Suárez engrenou 1-0 também. só para sacramentar a classificação. Gol de Rakitic com assistência de Messi. Assim, Esse o era um Barcelona cara que pra mim, tipo, foda-se, Rakitic, tá ligado? Ele meio que foi colocado ali. Daria pra ser qualquer um outro melhor. É que, mano, o meio campo deles era tão bom. O ataque também era tão bom que, mano, esse volante meio zagueiro aí, que é o volante de marcação, meio que foda-se mesmo, né? avançava para as quartas de finais da competição, onde mais uma vez enfrentariam o PSG. No jogo da ida, uma senhora partida do Barcelona fora de casa, metendo mais um 3-1 para cima dos franceses, com 2 gols de Suárez e 1 de Neymar, sendo um dos gols uma pintura de Suárez. Eu lembro desse vou gol. deixar o lance falar por mim. Davi Luiz foi que foi. E assim, mais uma vez, o trio mostrava que era imparável no ataque. E se o jogo da ida foi do Uruguai... Ah, mano, da pergunta que eu fiz lá do Neymar, pra mim o prime do Neymar foi aqui, velho. Nossa. Tava jogando muito aqui, mano. O jogo da volta foi do brasileiro. Neymar estava endiabrado, metendo os 2 gols da vitória do Barcelona, classificando então o time catalão por 2-0 para as semifinais, sem sofrer nenhum susto e doutrinando o futebol europeu. E agora, meu amigo, uma amostra para o mundo do que verdadeiramente o trio MSN em seu auge era capaz de praticar. Barcelona contra Bayern de Munique, 6 de maio de 2015, no Camp Nou. Uma vitória avassaladora com 2 gols de Messi, sendo o primeiro de fora da área e o segundo, um dos gols mais emblemáticos da história da Champions. And here he is again. Here he is again.
Cadê o lance, porra? E para fechar o caixão, Neymar, aos 94 do segundo tempo, recebe assistência de Messi e guarda seu gol, finalizando assim a partida com essa imagem de ambos no campo, encantando a todos que amam esse esporte. Jogo da volta na Alemanha, 12 de maio, 6 dias depois do primeiro jogo. O Bayern fez jogo duríssimo, tentando de todas as formas se impor e buscar uma reviravolta. E já no começo do jogo, 1-0 para os alemães, gol de Benatia. Mas, como eu disse antes, este trio estava buscando por isso. 8 minutos depois, Neymar aparece em jogadaça do trio MSN e empata o jogo. Aí o Guardiola, né? Você já viu que trocou o técnico ali. Luizinho caiu, talvez, e chegou o maestro. Depois, Neymar aparece novamente e vira o jogo para o Barça. E mais uma jogadaça do trio e mais uma assistência para Suárez. 2-1 Barcelona. O Bayern até consegue virar o jogo no final com Lewandowski e Miller para 3-2. Mas ainda assim perde no agregado de 5-3 e vê o gigante espanhol avançar para a final da competição, embalado por seu poderoso trio de ataque. E agora, mano, somente um jogo separava aquele trio da história eterna do clube. A final então seria disputada contra a Juventus de Pogba e... Pera aí, volta aqui, deixa eu ver. Porra, olha isso, ó. Messi, Dani Alves, que nessa época aí era um dos melhores laterais que tinha. Porra, Neymar, Iniesta, Soares, a zaga também. Absurda, cara, que era Piqué e Mascherano. Mano, eu acho que aqui o Jordi Alba numa lateral. O Rakitic e o Jordi Alba talvez eram os que sobrava. O Jordi Alba até que jogava ok, não era um baita lateral, mas jogava ok. E o goleiro também do Barça não era tudo isso, tipo, nem precisava ser. Não tomava gol. Agora a zaga era braba, Mascherano voando e o Piqué também voando. Busquets também, monstro no meio campo junto com... Ah, que o Xavi já tinha saído. Ah, tá, que o Xavi já tinha saído. Mas antes era o Xavi no lugar do Rakitic. O Rakitic realmente entrou por entrar ali, porque o Xavi saiu. Seria disputada contra a Juventus de Pogba e Pirlo, que vinha para sua última dança. Essa Juventus também era forte, hein? Nossa, Pirlo. Barcelona. 6 de junho de 2015, final da Champions League. A Juve fez um jogo duríssimo, ainda mais por estar vindo embalada de derrotar o poderoso Real Madrid na competição. Mas, mesmo assim, não pôde resistir ao poder de ataque do Barça, que abre o placar com 1-0 com gol de Rakitic após uma linda jogada do time como um todo. A Juventus responde rápido com um gol de empate de Morata, mas ainda foi muito pouco para ferir o Barça. Que também jogava muito na época, hein? Depois do empate, vira o jogo novamente com gol de Suárez e mais uma assistência de Lionel Messi, a sua 6ª assistência na competição. E para fechar, nossa, parece que o Messi tá sem mão ali. Gol que todo mundo que é fã da assistência de Lionel Messi, a sua 6ª... Isso! Cadê a mão do cara? Até o braço dele tá esquisitinho, né? Que isso? Esquisito, velho. Nossa, esquisitíssimo. Assistência na competição. E pra fechar com chave de ouro, aquele gol que todo mundo que é fã do Neymar e do futebol bem jogado comemorou como se fosse do seu próprio time. Com direito à narração épica, Neymar fecha o caixão, marcando o 3º gol da partida e o seu 10º gol na competição, terminando empatado na artilharia com nada mais, nada menos que Lionel Messi. E é dessa forma que o Barcelona vencia a sua 5ª Champions League, a 4ª de Lionel Messi e a 1ª de Neymar Júnior e Luís Suárez. Então agora o clube era campeão da La Liga, da Champions e também da Copa do Rei, que foi vencida de maneira invicta, vencendo todos os 9 jogos da competição. E pela segunda vez na história do clube, o Barcelona era campeão da Tríplice Coroa, emplacando os 3 títulos mais importantes da temporada e consagrando futebol vistoso e envolvente para todos aqueles que paravam para ver. Porra, mano, o Neymar não podia ter saído daqui, velho. Toda vez que eu vejo esses caras jogar junto, eu falo, mano, ele não podia ter saído daqui, mano. Genes do ataque praticando o esporte. E como no Barcelona, a maneira que se vence importa muito, o trio caiu nas graças do mundo todo, gerando receitas absurdas de marketing, já que em todo canto o Barcelona se fazia presente, o que encheu ainda mais os cofres do clube. Bom, pelo menos, era para ser os do clube. E agora, para finalizar, nessa temporada 14-15, o trio somou sozinho 122 gols, sendo 58 deles de Lionel Messi, 39 de Neymar e 25 de Suárez. E depois dessa primeira temporada mágica e o Neymar fez muito mais que o Suárez. O Suárez era o 9 ainda.
torcedores do clube, o Tri agora buscava repetir o título da Champions na temporada seguinte, porém agora com muito mais força e entrosamento dentro de campo. E no dia 23 de agosto de 2015, a temporada de La Liga começava para o Barcelona, que estreia da mesma maneira que finalizou na temporada passada, com a vitória e mostrando ainda ser dominante, vencendo fora de casa o Bilbao por 1-0. E o Barça venceu os primeiros 4 jogos, um desses sendo contra o rival Atlético de Madrid fora de casa por 2-1. Também tava voando nessa época. O MSN dominava cada vez mais. Porém, no quinto jogo, uma derrota acachapante por 4-1 para o Celta de Vigo e um jogo onde só Neymar do trio todo marcou. Mas foi no jogo seguinte contra o Las Palmas no Camp Nou que o pior parecia estar acontecendo. Mesmo com a vitória por 2-1, com 2 gols de Suárez, Lionel Messi sofre lesão no joelho e ficaria afastado por até 2 meses. E bom, se a principal referência e camisa 10 do time tá ausente, relaxa que o Neymar resolve. Ele foi lá, raspou a cabeça e decidiu que ia carregar o clube nas costas até a volta do argentino. E assim ele fez, marcando 4 gols e dando uma assistência para Suárez na vitória. E mano, a galera do Barça gosta do Neymar, né, velho? Eu lembro que teve um jogo, não é tão antigo, tá? Teve um jogo ali que, eu acho que foi em 2024, talvez. O Barça tava perdendo, que a torcida começou a gritar Neymar, Neymar, Neymar. A galera gosta, velho. E você pergunta pros torcedores assim, quem foi maior, X ou X? Os caras sempre falam Neymar, velho. Neymar só depois de Messi. Vitória por 5-2 contra o Rayo Vallecano. No jogo seguinte, deu 2 assistências para o Suárez, que marcou o hat-trick contra o Eibar, na vitória por 3-1. Marcou de novo contra o Retafe e o Suárez marcar o segundo, na vitória por 2-0. Marcou mais 2 gols na semana seguinte contra o Villarreal, e viu o Suárez marcar o terceiro para a vitória por 3-0. E para fechar com chave de ouro, marcou mais um gol e deu mais uma assistência na vitória por 4-0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Jogo que marcava a volta de Messi aos gramados após a lesão. E logo depois, na semana seguinte, mais 2 gols de Neymar e uma assistência para Messi na vitória por 4-0 sobre o Real Sociedad. Essa foi, com certeza, a melhor versão de Neymar no Barcelona e também foi a que levou o PSG a abrir os olhos para o jogador e passar a enxergá-lo como o rosto de um projeto maior que viria no futuro, infelizmente. E mano, se eu for ficar falando... Pior que é infelizmente mesmo, né, velho? Puta que pariu. Se desse pra nós decidir alguma coisa, todo mundo acho que preferia que ele ficasse. Todos os gols do Tri nessa temporada também, esse vídeo aqui vai ter 2 horas. Mas o que importa é, o Barcelona perdeu somente 5 jogos dos 36 disputados na Liga, vencendo novamente a Liga Espanhola pelo 2º ano consecutivo, ficando 1 ponto à frente do principal rival, o Real Madrid. Na Copa do Rei, os reis da competição mostraram seu poderio novamente, aplicando várias goleadas como um 6-1 para cima do Villanovense, que praga de time é esse? Quanto tempo eles jogaram juntos? Uns 3, 4 anos? Com direito a 2 gols de Messi e 1 de Neymar. Um 3-1 pra cima do Bilbao, com gols de Neymar e Suárez. Um absurdo 7-0 pra cima do Valência. Todo castigo pra esse time é pouco. Com direito a 4 gols de Suárez, 3 de Messi e 2 assistências do Neymar. E claro, para vencer a final, um 2-0 para cima do Sevilha, com gols de Neymar e Alba, com 2 assistências de Messi. E novamente o Barcelona foi dominante na Espanha, ganhando os 2 títulos, pelo 2º ano consecutivo, restando somente a Liga dos Campeões para uma inacreditável tríplice coroa seguida. Mas as coisas infelizmente passaram um pouco distantes do planejado nesse caso. A estreia na Champions foi no dia 16 de setembro de 2015, contra a Roma fora de casa, onde o Barça empata em 1-1 com gol de Suárez. O segundo jogo da fase de grupos foi uma vitória por 2-1 em casa sobre o Bayer Leverkusen, com gol de Suárez novamente e Sérgio Roberto. O terceiro da fase de grupos foi contra esse time aqui que eu nem sei falar o nome nem vou tentar. Enfim, vitória por 2-0 com 2 gols de Rakitic e 2 assistências de Neymar. No jogo da volta contra esse mesmo time esquisito, Neymar deu show com 2 gols e 1 assistência para Suárez, vencendo o jogo por 3-0, ainda sem Messi, que estava ausente pela lesão no joelho. Depois um 6-1 para cima da Roma, com 2 gols de Messi, que havia acabado de voltar, e mais 2 de Suárez. Empate em 1-1 com o Leverkusen, com gol de Messi, até que finalmente, oitava de final. Adversário da vez, o Arsenal. E na Inglaterra, o Barcelona passeia e mete um 2-0, com 2 gols de Messi, um deles com assistência do Neymar. No jogo da volta na Espanha não deu nem graça, mano. Um senhor 3-1 pra cima do Arsenal, com direito a um gol pra cada um do trio. Eu acho que nessa época de Neymar no Barcelona, ele não teve nenhuma contusão, né? Acho que foi vários jogos seguidos no auge mesmo. Por isso que talvez pra nós seja a melhor fase dele. Teve lesão, mano. Porque no PSG chegou a ter lesão, né?
nas quartas de final. Primeiro jogo contra o Atlético de Madrid. No Camp Nou, o Barcelona vence por 2-1, com 2 gols de Suárez. Fernando Torres diminui o placar para o Atlético de Madrid. No jogo da volta, no Wanda Metropolitano, o que parecia improvável aconteceu. O Atlético de Madrid abre um 2-0 e se classifica para as semis. E um jogo bem esquisito, marcado principalmente pela pancadaria e catimba do time de Madrid, eliminando o poderoso trio MSN, que pela primeira vez estava sentindo o sabor de uma eliminação. Encerrando assim a temporada do Barça e do trio com o título da La Liga e da Copa do Rei, sem contar o Mundial de Clubes, que foi disputado no início do ano, e a Supercopa da UEFA, que também foram vencidos pelo Barça. E como resultado, na temporada 15-16, o trio aumentou ainda mais os seus números, com 131 gols no total, superando os 122 do ano passado, sendo 41 gols para Messi, que passou 2 meses lesionado, 31 gols para Neymar, que jogou uma barbaridade esse ano, e incríveis 59 gols para Suárez, que foi chuteira que o Suárez deixou o Neymar pra trás. Bonito, hein? De ouro nessa temporada. E esse é um detalhe que mostra o quão boa era a relação entre os três. Suárez participou de uma conversa no canal do Duda Garbi, onde ele revela que tanto o Messi como o Neymar sempre o procuravam em campo, para que ele pudesse marcar mais gols e vencer o prêmio da chuteira de ouro, que por sinal naquele ano ele disputava com o CR7. Então os dois sempre buscavam... Pô, como é que é esse prêmio, mano? Porque não é o da bola de ouro, né? Prêmio chuteira de ouro. É por maior artilheiro? Coroa, o maior artilheiro. Nossa, que pique, hein? Deixa eu ver os últimos ganhadores. Últimos ganhadores, prêmios chuteira de... o Cristiano deve ter ganhado vários aqui, né? Deixa eu ver. O último foi o Harry Kane, por isso que, mano, se a Inglaterra for campeã mundial, eu acho que o Kane vai ser o melhor do mundo, velho. Porra, essa última temporada dele foi absurda. Antes disso, o Mbappé. E fala uma real pra vocês, hein, mano. Eu acho que foi muito injusto o Rodri ter ganhado bola de ouro e não ser, tipo, Vini Júnior ou Mbappé. Mas eu acho injusto o Mbappé não ter ganhado até agora, velho. Porque por nome e por jogo mesmo, porra, o Mbappé joga muito, velho. Como que ele não é? Ó, o Kane aqui de novo. Nossa, o Kane tá voando baixo. Haaland, essa temporada aqui também o Haaland tinha que ter ganhado a bola de ouro, que ele jogou muito. Robert Lewandowski e antes, eu quero ver antes. Antes disso, de novo, o Mbappé. Pô, pra mim acho que o Mbappé, ó. Ah não, esse aqui é da chuteira bola de ouro da Copa do Mundo. Kane também foi bom. Eu acho que... Eu quero ver da época do Cristiano. Apesar que nessa época que o Cristiano ainda tava... Nessa época de 2021, 2022, o Cristiano ainda tava bem. Mas eu quero ver mais. Vou colocar aqui, ó. E nos anos anteriores a 2021. Eu quero pegar, tipo, os últimos 20 anos pra ver. Aqui, ó. 2019, Messi. Ah, então o Cristiano pegou aqui, ó. 2014 e 2015. Nossa, mas ó o Cristiano, cara. 48 gols. Nossa, só o Messi em 2012. 50, recorde histórico do prêmio. E, olha, era Cristiano, Messi, Cristiano e o Luizito aqui, ó. Foi esse ano que os caras estavam falando ali. Depois Cristiano com 48, Luizito de novo ali. Que doideira, Luizito Soares. Suárez no campo, para que ele pudesse marcar mais gols, inclusive deixando os pênaltis para que o Uruguai batesse. Como eu disse antes, mano, esse trio foi gigantesco não só em campo, mas principalmente fora dele. Mas como tudo que é bom dura pouco, o mesmo aconteceu com o lendário trio de ataque. A temporada 16-17 tem o início no dia 20 de agosto, com a primeira partida da La Liga sendo jogada contra o Betis. Essa sem a presença do Neymar, que ainda estava em processo de pré-temporada. Mas só a presença de Messi e Suárez já foi o suficiente para meter um 6-2 com 3 gols de Suárez e 2 de Messi. Até que o primeiro clássico da temporada pela La Liga termina um empate magro de 1-1, com gol de Suárez com assistência de Neymar para o Barça e Sérgio Suárez Ramos começou a voar, hein, velho. Suárez começou a voar para o Madrid. O Barcelona parecia manter tudo o que havia dado certo nos últimos 2 anos. O entrosamento do trio ainda era muito acima de tudo que havia no futebol europeu. Porém, o seu maior rival, o Real Madrid, agora estava sendo treinado por Zidane, que havia acabado de vencer a Champions na temporada passada. E, pelo visto, queria muito vencer a La Liga e impedir o Barça de vencer 3 vezes consecutivas. Até o último clássico no jogo de volta, o clube catalão havia perdido somente 4 partidas na La Liga, das 32 que havia disputado. E foi aqui que, mais uma
última vez, um dos momentos mais incríveis do futebol recente aconteceria. Neymar estava ausente por lesão, mas Suárez e Messi estavam em campo. Teve lesão, Lionel então. Messi havia antes daquela partida 498 gols. Tudo que o Madrid precisava era impedir que ele atingisse a marca de 500 gols em sua casa, para que a história não fosse levada adiante e marcada desta maneira. Porém, o resultado, creio que muita gente aqui já saiba. Jogo duríssimo como todo clássico e Casemiro abre o placar para o Real aos 28 do primeiro tempo. Esse aqui era o ápice do Casemiro também. 499 vezes Lionel Messi, com um chute de pé esquerdo, empatando o jogo e marcando seu 30º gol da temporada. O segundo tempo, mano, foi muito mais pegado do que o primeiro. Com os dois times disputando ponto a ponto na corrida para o título, ninguém queria errar. Mas o Rakitic, aos 73 minutos, vira o jogo para o Barcelona e encaminha a vitória. Porém, aos 85 minutos, James Rodrigues empata novamente para o Real Madrid após cruzamento de Marcelo. E agora, simplesmente, a história. Santiago Bernabéu, 2-2 no placar. 90 mais 2 no relógio, contra-ataque para o Barcelona, Jordi Alba toca para trás e o inevitável acontece. 500 vezes Lionel Messi, 31º gol na temporada e virada no clássico nos últimos minutos da prorrogação. Tudo com direito a requintes de crueldade e uma comemoração lendária do argentino que calou o estádio mais histórico do mundo. Mano. Quem viveu, viveu. Após esse jogo, o Barcelona seguiu vencendo todos os jogos na Liga, mas no fim não foi suficiente, já que terminou a temporada com 90 pontos e perdendo o título para o rival Real Madrid, impedindo Nossa, absurdo, velho. Foi colado ali. assim o terceiro título consecutivo do trio MSN. Na Champions, aquele ano ficou marcado principalmente na cabeça dos brasileiros, graças a uma certa partida em especial. A gente já vai chegar nela. A competição começou no dia 13 de setembro de 2016. Eu acho que é que eu falei. O Barcelona estreava em casa contra o Celtic. E, mano, Tá foi do virada jeito histórica. que o Tri gostava. Um avassalador 7-0 para começar com o pé direito e mostrar que ainda eram dominantes. Anota aí, hat-trick de Messi, 2 gols de Suárez e 1 gol do Neymar. 4 assistências do Neymar só nessa partida. Exibição completa do Barça e do Tri MSN. Segunda partida também com vitória. 2-1 contra esse Borussia aqui que eu nem sei falar o nome. MSN passou em branco nessa. Terceira partida contra o City de Pep Guardiola, mais o hat-trick de Messi e para fechar o 4-0, gol do Neymar com assistência de Messi também. Fechando então os 3 jogos em casa da fase de grupos com 3 vitórias e 2 goleadas. No jogo da volta da fase de grupos contra o City, a primeira derrota, perdendo por 3-1 com o gol do Barça sendo marcado por Messi e assistência do Neymar. Contra o Celtic, vitória por 2-0, mais 2 gols para Messi, assistência de Neymar e Suárez. Contra o Borussia, 4-0, mais 1 gol para Messi e 3 para Arda Turan. Mano, o Messi chegava a ser esquisito, pô, que doideira. Era gol todo jogo, parceiro. Finalmente chegamos às oitavas de final e aquele jogo se aproxima. Paris Saint-Germain contra Barcelona. O primeiro jogo no Parque dos Príncipes foi uma loucura foi esse total. jogo aí. O Paris atropela o Barcelona de uma maneira irreconhecível, por 4-0 com direito a 2 gols de Di Maria. A imprensa metralhava o Barça com muitas críticas para o trio. Já 4-0, todo mundo falando, mano, impossível, é impossível, é impossível. Os caras foi lá e fez. Decretando a sua eliminação. Até que Neymar solta a seguinte frase: 1% de chance, 99% de fé. Mantém viva uma esperança, mesmo que mínima, para a classificação em casa. E mesmo perdendo o primeiro jogo por 4-0, no jogo da volta no Camp Nou, o Barça atinge seu recorde de público na temporada: 96.290 pagantes. Já com 3 minutos de jogo, Suárez abre o placar para o Barça, com um gol de cabeça. Aos 40 minutos do primeiro tempo, gol contra de Kurzawa. Fechando o primeiro tempo com 2-0 e o Barça mais vivo do que nunca para buscar a virada. Voltando no intervalo, pênalti em Neymar, Messi na bola e mais um gol para o argentino. 3-0 Barça. Mas aí, o banho de água fria. Cavani reage para o PSG e marca diminuindo para 3-1, aumentando a vantagem do time francês. O Barça agora precisava de mais 3 gols e só tinha mais 30 minutos para conseguir o feito. E agora vem o mais bizarro de tudo. Pode anotar o tempo aí. 88 minutos de jogo. Neymar na bola parada e gol. Uma batida de falta maravilhosa no brasileiro e 4-1 no placar. 90 mais 1, prorrogação. Pênalti em Suárez. Agora vamos falar sério, né, rapaziada? Se existisse o VAR, isso aqui não seria marcado nunca. Mas não existia, graças a Deus por isso, todo castigo para o PSG é pouco. Neymar na bola para bater o penal e gol de novo. 5-1 Neymar jogou muito, Agora mano. os espanhóis precisavam de mais um gol, já que o critério do gol fora de casa classificava o PSG. E aos 90 mais 5, último lance do jogo, 4 minutos depois, Neymar cruza com perfeição uma bola para dentro da área e Sérgio Roberto aparece para virar o jogo.
Ele também estava impedido com certeza, mas dane-se, não tinha VAR. 6-1 Barcelona, uma das noites mais bizarras da Champions e com certeza a maior atuação de Neymar em solo europeu. Uma senhora partida do brasileiro que chamou a responsabilidade desde a derrota no primeiro jogo, decidindo no jogo da volta e mostrando que poderia comandar o time sempre que fosse necessário. Esse jogo ficou tão marcado na cabeça do brasileiro que tem muita gente que acha que ele aconteceu na temporada 14-15 e que Messi teria roubado a bola de ouro do Neymar. Enfim, opiniões do mundo da bola. E agora, com uma classificação heróica dessas, o Barça venceria qualquer um, certo? Errado. Quarta de final, primeiro jogo contra a Juventus em uma partida ridícula, perdendo o jogo fora de casa por 3-0, precisando novamente de um milagre para tentar a classificação, mas dessa vez a magia parece ter se também, né? Jogo de volta, a Juventus armou a maior retranca já vista e segurou um empate em 0-0, em uma noite bem apática do Barcelona, eliminando assim o clube catalão e marcando ali o que seria a última partida do trio MSN na Champions. Atualizando os números do trio, ele fecha a temporada com 110 gols, sendo 54 gols de Messi, 20 gols de Neymar e 36 gols de Suárez, finalizando assim a temporada Messi é um monstro, velho, é um ET, tá maluco. Cento e não sei quanto, metade é dele. Barça, somente com o título da Copa do Rei, que agora foram 3 vezes consecutivas. E se tava ruim, o pior estava por vir. No começo da temporada 17-18, Neymar fez sua última partida pelo Barcelona em um jogo de pré-temporada contra o mesmo adversário que o eliminou na última Champions, a Juventus. E em mais uma atuação de gala, Neymar marca 2 gols no primeiro tempo e não volta depois do intervalo, onde o Barcelona vence a partida por 2-1. Pouco tempo depois, foi anunciada, pegando todos de surpresa, a transferência de Neymar para o PSG por 222 milhões de euros, sendo essa a transferência mais cara da história do futebol até os dias de hoje, marcando assim o fim da era MSN no Barcelona, que apesar de parecer ter sido algo longo, durou apenas 3 anos. Mas todos concordam que foi tempo mais do que o suficiente para encantar o mundo todo, com suas jogadas, gols memoráveis, tabelas, a magia e principalmente a amizade de 3 gênios do esporte que colocavam suas vaidades bem longe do campo. Ah, mano, é até triste lembrar disso aí, porque não era pro Neymar ter saído, velho. Buscando sempre desempenhar o melhor futebol possível para o bem do clube. Se liga nessas coisas assustadoras do trio. Somando as 2 primeiras temporadas, somente o Real Madrid com 296 e o Paris Saint-Germain com 270 marcaram mais gols que o MSN com 264 em todas as competições entre times das 5 Como ele pegou o time inteiro, né? Conta só os 3 principais ligas europeias. Vocês têm noção que o trio de ataque marcou mais gols que praticamente todos os grandes clubes desde outubro de 2014? É bizarro. O Barça venceu 81% dos jogos em que o MSN foi titular, enquanto na Liga dos Campeões marcou 83% dos gols do clube. Foram 50 gols de um total de 60. Agora, falando ao redor dos 3 anos, o trio marcou um total de 363 gols. Conquistou a tríplice coroa na temporada 14-15, a La Liga, Copa do Rei, Supercopa e Mundial de Clubes na temporada 15-16 e a Supercopa e a Copa do Rei na temporada 16-17. O jogador que mais marcou foi Messi, com 153 gols em 3 anos, seguido por Suárez, com 120 gols e fechando com Neymar, com 90 gols. Depois da saída de Neymar, nem o Barcelona e nem o jogador conseguiram ter sucesso na Champions. O Barça viveu um de seus piores momentos financeiros da história após uma sequência de erros para tentar repor Neymar. E o craque brasileiro sofreu com uma Porra, não era pra ele ter saído, velho. O Barcelona se fudeu e o Neymar se fudeu. Sequência de lesões que o afastaram de momentos importantes da competição, enquanto ainda defendia o PSG. Inclusive, mano, aqui no canal tem um vídeo mais detalhado onde eu conto mais um pouco do tamanho do Neymar no futebol. O link tá nos cards, é só clicar. Pô, absurdo, e bom, é isso, véio. rapaziada. Absurdo esse vídeo, rapaziada. Deixa esse like aí. Estamos trazendo vídeo praticamente todo dia. Se inscreve no canal, ajuda a gente aí a chegar a 100 inscritos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.